noite, amigos do programa Pauta Livre. É o nosso programa da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, como sempre. Já estamos transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Temperatura 20 graus, mas a sensação térmica é bem menor. Mas a temperatura é o que pouco interessa. O que importa é que hoje é 31 de julho, ou seja, início de semana e término do mês. E hoje aqui eu tenho a oportunidade de termos uma solenidade com meu filho, porque está meu filho mais velho, o Rodrigo Mendes Severo, está de aniversário no dia de hoje. Então essa data me é muito marcante. Mas eu não podia deixar de estar com vocês aqui. Porque o importante é que nós temos que compartilhar, conversar, dar aquele like de positivo, trocar ideias, trazer informações, receber informações. Tudo isso é do nosso programa. Por isso que eu espero que vocês estejam conosco ao máximo. E não esqueçam de divulgar o nosso link aos amigos e aos inimigos e dar aquele like de positivo. Esse aqui é o estúdio do Preâmbulo. Lá nós temos o estúdio 1, aquele em que interagimos com vocês. E continua inédito ainda. O 2 também, aquele da nossa sinopse. Muito agitada. Todas as áreas de polícia, então, nem se fala, bastante agitado. E na política, a cada dia tem uma coisa nova. Um fato novo que até nos deixa preocupado. Por exemplo, que toda a campanha de político é dizer que vai prestar apoio à saúde, educação e segurança. Mas parece que o governo atual não está muito preocupado com isso, porque teve um corte de 1,5 bilhão na saúde e educação. A coisa não é tão fácil como a gente pensava, né? Outra coisa, que o governo atual comemora a deflação, mas não esqueça ele que esse cálculo é feito de 12 meses. E há quanto tempo o governo atual está no governo? São comemorações que já são retroagidas, né? Por exemplo, agora dizendo que os gastos estão um déficit público no Brasil, mas graças a liberações do Congresso, das verbas da transição, lá em dezembro era o outro presidente. Mas quem está dando essa notícia é a Rede Globo. É aquela rede privilegiada que ganhou e ganha, como sempre, com o atual governo. Por isso que eles fizeram toda essa campanha. Tinha o horror do presidente Bolsonaro. É o que ganha a maior fatia. E voltou a ter a hegemonia, ser a mais importante emissora do país e a que recebe mais verba. E todas registradas devem receber verba. Mas o governo, por sua decisão, quer vetar a verba da Jovem Pan. Então é aquele velho jogo, né? Para os nossos, bastante dinheiro. Para os outros, se tiver, a gente dá. E se puder, não dá. E é isso que está acontecendo na nossa política. Mas nós vamos acompanhar. Nós estamos atentos a tudo o que está acontecendo. Também agora, uma notícia que nós tivemos, que a Arábia Saudita e o Brasil vão participar de um fórum de investimentos mútuos. Também aquele projeto desenrola, negocia quase 2,5 bilhões e limpa 3,5 milhões de nomes no Brasil, em 2 semanas só de atividade. Então, para a economia é muito bom. Essas pessoas precisam renegociar realmente e precisam ir ao mercado para aquecer a nossa economia.
importa qual o governo que está atual, nós temos que torcer pelo nosso Brasil. É esse paraíso, é esse nosso Brasil tropical, e nós queremos que ele evolua e não se torne, como o pessoal comenta, uma Venezuela em hipótese alguma. Nós torcemos por isso. Negativo. Temos que todos lutar pelo nosso Brasil. Também uma estatística daquele do eles contra nós, ou vice-versa, mulheres negras recebem 48% menos do que ganham os homens brancos no Brasil. Por que essa comparação? Mulheres negras e homens brancos, eles nem comparam as mulheres negras com as mulheres brancas. É uma estatística maliciosa, maldosa e perniciosa, com certeza. Também que o preço da gasolina e do diesel se descola da alta externa do petróleo e tem uma ligeira queda nos postos. Eu continuo pedindo que vocês nos informem dessa pequena queda, porque eu não noto, não é possível, mas é a política que eles estão dando ênfase, né? Também que mais de 765 mil alunos da rede estadual retornaram às aulas nessa segunda-feira, só aqui no Rio Grande do Sul. E também, falando nisso, o presidente Lula sanciona uma lei para ampliar oferta de vagas na educação básica em tempo integral no Brasil. Talvez não haja tanta evasão, mas já está acontecendo em tempo integral. Muitas das escolas ou outras crianças às vezes vão na escola simplesmente não, ou realmente para terem uma alimentação. É a crise que abate o nosso Brasil já há um tempo. Também um impasse sobre a guerra tensiona a cúpula do G20 às vésperas de presidência brasileira. Também que o Ministério da Saúde quer salas de amamentação nas UBSs de todo o Brasil. A situação novamente envolvendo o nosso selecionável, nosso jogador da seleção, o Daniel Alves, e diz que encerrou a investigação e o atleta será julgado pelo caso de estupro lá na Espanha. Com certeza, a situação dele não é nada boa. Também um programa de integração tributária registra um marco histórico e atinge 100% de adesão aqui nos nossos municípios gaúchos. O vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, faz a primeira visita ao Rio Grande do Sul. Mas não acho que esses assessores devam resolver alguma coisa, porque o presidente Lula já disse, ele que bate o martelo e ele é quem dá a decisão. Acredito que vantagem não teremos, mas é uma visita do vice do Brasil. Pouco aparece, mas vai aparecer aqui no nosso Rio Grande. Também que mais de 600 motoristas foram multados por excesso de velocidade na BR-116, no Vale dos Sinos, neste domingo. A missão gaúcha governamental, lá na Argentina, terminou com um reforço à integração regional. É o que pensa o governador Eduardo Leite. Um assunto muito polêmico que está acontecendo em Porto Alegre, que a Justiça suspende as obras de revitalização do Parque Harmonia, aqui em Porto Alegre. A alegação de alguém que representou pelo lado ambiental, dizendo que várias árvores estão sendo derrubadas, mas o serviço de engenharia da prefeitura já disse, existe uma fiscalização muito rigorosa quanto às obras. Os lugares em que passavam as patrolas é onde será, era grama mesmo, é onde será as areias de arena para o rodeio, né, do 20 de setembro. Já teve explicação. E as árvores que estão sendo derrubadas são árvores que já estavam doentes e que não eram nativas da nossa terra, eram árvores ornamentais, porque aqui foi enterrado o Parque Harmonia, ele foi
foi todo ele plantado. Então agora já está acontecendo, cada árvore derrubada, 3 novas árvores serão plantadas. Então não tem nada de afetar o meio ambiente. O meio ambiente nos prejudica muitas vezes. E lembrando que Porto Alegre é uma das capitais mais arborizadas do país. Mas o prefeito Melo já disse que as festividades da Semana Farroupilha, já que os piquetes logo já vão começar a ser construídos, sai de qualquer maneira, mesmo que haja má intenção por alguns órgãos, né? Mas o prefeito já bateu o martelo. Vai sair de qualquer forma, com todos os obstáculos que acontecem. Também, como você sabe, está acontecendo, embora não tenha muita divulgação ou muito interesse dos brasileiros, é o Mundial Feminino. Por exemplo, que o Japão aposta no contra-ataque e goleou em 4-0 a Espanha na Copa do Mundo. Também a Nigéria empatou em 0-0 com a Irlanda, mas mesmo assim ela avança na Copa do Mundo. A Austrália venceu por 4-0 e eliminou o Canadá, e com isso ela avança às oitavas de final. O interesse não está sendo muito grande, mas está acontecendo a Copa Feminina, a Copa do Mundo. Também, informação do mundo, que o Brasil irá à reunião convocada pela Arábia Saudita para discutir a guerra na Ucrânia. Olha, o Brasil sendo mediador, apesar que o presidente já se posicionou de que lado ele apoia em outra oportunidade. Talvez ele tenha um convencimento contrário, já que vai ser colocado também na situação de mediador. E aí o compromisso e a responsabilidade é muito maior do que só expor o seu pensamento. Tem um estudo em cima disso e a guerra continua acirrada e é triste o que está acontecendo. Agora, até por causa daquele problema no Mar Negro, terminou o acordo dos grãos em que a Rússia está disposta a atacar navios, mas a Ucrânia já está em conversação com a Croácia para, pelos seus portos, escoar os grãos. Como vocês sabem, a Ucrânia é o terceiro exportador de grãos do mundo e poderia causar a fome em muitos lugares. Os acordos estão acontecendo e agora eles estão vendo que a guerra está trazendo transtorno a outros países, mesmo que não estivessem participando dessa guerra e indiretamente estão sendo prejudicados. Também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele vai devolver uma estátua dada de presente pelo governo da Arábia Saudita. Ele iria colocar no acervo da presidência, mas ele foi recomendado que o ideal seria devolver essa estátua que a Arábia Saudita havia dado a ele. Após o recesso parlamentar, agora sim, finalmente as CPIs retomam os trabalhos nesta semana, lá no Congresso Nacional. Também a Caixa Econômica Federal conclui a distribuição do lucro de 12,7 bilhões do Fundo de Garantia aos trabalhadores. Também o segundo semestre no Supremo terá julgamento sobre drogas, agora com um novo ministro e o Barroso na presidência. O que vocês esperam do Supremo? Vamos ver. Eu já acredito que vão bater o martelo e vão aproveitar primeiro e aprovar a autorização do uso de droga desde que se declare consumidor. Mas a quantidade, esta ninguém define, é uma abertura para a futura legalização das drogas, o que é muito ruim para os cidadãos de bem, no qual eu me enquadro, e também a sociedade ordeira e cumpridora das leis. A defesa de Bolsonaro também diz que a divulgação do Pix dele, a quebra do sigilo, é uma criminosa violação.
Hoje, segunda-feira, até estou com a língua meio travada, embora que tenha feito esse preâmbulo aqui gravado, mas eu não quero refazer, e como se fosse falando ao natural em live com vocês. É isso que nós tentamos, mas as notícias são tantas, às vezes algumas nos causam, inclusive, uma ojeriza, mas nós temos que dá-las. Como tem uma notícia boba, que eu vou deixar na hora do programa para dizer a vocês. Mas é engraçado, mas são notícias bobas, são ditas, colocam na imprensa e nós temos que divulgar. Por isso que eu digo, o nosso programa, além de dar aquelas notícias que são manchete, que nós temos que ter conhecimento, também aquelas que nos trazem a noção do que está acontecendo no Brasil e no mundo. São aquelas das entrelinhas que não têm muita ênfase. Também o ministro chama o saque aniversário do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço de sacanagem. Não sei qual é o critério que ele pensa nessa sacanagem. Também, falando agora já do Brasil, né, no todo, Heloísa Teixeira toma posse na Academia Brasileira de Letras. E esta é a primeira vez que acontece uma sucessão entre mulheres. Não tem nenhum protesto? Parece que estão discriminando os homens. Não é possível. Se fosse caso contrário, já iam dizer que estavam discriminando as mulheres. Mas agora, uma passando o cargo para o outro. Segue o barco. Não falemos nada, deixamos o barco correr. Também, muito bom aos apostadores. Eu já disse, a minha aposta ou o meu dinheiro fica com vocês. A Mega Sena acumulou e o prêmio vai a 50 milhões já no próximo concurso. Também aumenta a produção, o aumento da produção de carnes deve reduzir o preço. Quem prevê isso é a Companhia Nacional de Abastecimento. Também agora, que nós já falamos dos combustíveis, a Petrobras muda a política de dividendos e reduz o ganho dos acionistas. Isto pode causar um problema na nossa economia, não nos valores dos acionistas, que quem aciona não pensa em perder um centavo sequer. Isso poderá causar um problema político também na Petrobras. Também o Ministério da Saúde e da Educação serão os que mais perderão com o bloqueio de 1,5 bilhão. Eu já vi aí, vocês me perguntariam, mas essa notícia tu já deste. Mas ela é tão extravagante que até nos causa um problema que estamos repetindo. Agora também no nosso futebol gaúcho, o Inter enfrenta amanhã, 21 horas, ao River Plate, lá na Argentina, pela Libertadores da América. E agora é lá e cá. Se segurar ali, depois aqui não se sabe. Mas a situação do Inter, ou a apresentação dele não é nada boa. Vai ser que fim de semana ele perdeu, pode-se dizer, foi derrotado de uma maneira vergonhosa. Todos os atletas foram vaiados. O Grêmio conseguiu um empate, mas também não jogou bem. A nossa dupla Grenal, o Grêmio, embora com empate, ainda está numa situação boa. Mas o nível técnico do nosso Rio Grande está sendo lamentável. Também o Grêmio já está encaminhando a contratação de João Pedro, do Fenerbahçe, lá da torcida. Isto é na área do esporte. Nós abrangemos todas as áreas nas nossas informações. Para terminar o nosso preâmbulo, já falo a vocês que nós vamos comentar durante o programa a prisão que houve de um líder de facção ali no Vale dos Sinos, foi lá em São Paulo. Um bom trabalho do DENARC, em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo e mais a Polícia Rodoviária Federal, fizeram um grande aparato, porque esse homem ele era bem protegido, inclusive por facções de São Paulo, e já estava se preparando para agir no exterior e para trazer drogas para dentro do país, mas a polícia conseguiu prendê-lo. Parabéns à nossa polícia gaúcha e à polícia no todo.
mas isso nós vamos falar dentro do nosso programa. Por enquanto eu só tenho a convidar a vocês que interajam conosco no Estúdio 1, Estúdio 2, claro que nós já temos amigos que estão interagindo e por isso é para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos realmente ao vivo. Além do preâmbulo que nós já demos para vocês, estamos aqui agora. Estamos na nossa live ao vivo, mostrando aqui o estúdio. Deixa eu mostrar aqui o estúdio lindo lá atrás, sempre com a qualidade que nós tentamos colocar no programa para vocês. Qualidade de som, de imagem, tudo de melhor. Agora aqui o apresentador está com a cabecinha vermelha, mas tem uma explicação lógica. Não estamos no verão. Ontem fui fazer uma cobertura em campo, lá no campo do Rio Grande, em Canoas, 2 partidas finais da Copa Prata e da Copa Ouro. E nós estivemos lá fazendo uma cobertura quando chegamos numa cerração terrível, muito frio, e depois veio um sol muito forte. E mesmo que eu estava teoricamente uniformizado com o logo da emissora, até para não, muitas pessoas, nós pensávamos que éramos desconhecidos, mas pode dizer que todas as pessoas me conheciam, mas conheciam online, e eu não os conhecia. As pessoas me tratavam pelo nome como se fosse uma pessoa íntima. Até uma situação estranha, eu, no meio estranho, vamos dizer, 300 e poucas pessoas que estavam lá, ou 400, torcendo, eu conhecia tão somente, sabendo, umas 4 ou 5 pessoas. Mas nos saímos bem e foi bom. Isso aí foi lá no campo do Rio Grande, em Canoas. E com certeza a minha cabeça saiu queimadinha do sol. Só não perdi ainda o cor, porque cabelo não tem mais para perder, né? Porque o sol não é tão abrasador como o do verão. Mas isso é só uma atividade que nós tivemos no dia de ontem. Por exemplo, o governo comemora a deflação mas não esqueça ele que essa deflação é de 1 ano, é de 12 meses. E ele não está há 12 meses no governo, então
tem a mão do governo anterior que ele tanto critica. Tanto critica. Como eu digo, todo aquele candidato que vai se candidatar e diz, sim, eu vou cuidar da saúde, educação e segurança. É o que todas as pessoas querem. Mas o governo atual, dentre os cortes de 1,5 bilhões estão saúde e educação. Pontos nevrálgicos de uma boa gestão. Também uma operação de 8 mortos, por enquanto, até a hora que nós soubemos, 8 mortos. Dá para procurar envolvidos, é a operação Saturação, daquele policial da rota que foi morto lá em São Paulo há um tempo atrás, o Patrick Bastos Reis. Ele deu azar que... Então eles disseram que o homem que atirou nele, esse está preso, e os outros concordaram, mas outros presos disseram que foi ele quem atirou. Ele atirou foi levantado agora com uma pistola 9mm, ele disse, atirador de sniper. Não, ele é que acertou a quase 50 metros. É uma sorte, às vezes não é ser bom, é ter sorte. Uma pistola de 9mm, que a pistola ainda não foi apreendida. Mas com esses 8 mortos, uma pistola 9mm, segundo a perícia, já o ministro da Segurança, Flávio Dino, ele já disse assim, para mim a operação da polícia não me parece proporcional. Ele quer que os policiais meçam se for simplesmente uma patrulha, vejam quantos fuzis tem naqueles complexos lá e naqueles morros. E agora, como tem essas pessoas mortas aí, com certeza todos têm antecedentes, o Flávio Dino já se opinou que foi excessivo. Ele quer que meça as forças. É que nem o policial. Eles querem que atire só depois que o outro lado atirar. É uma piada. Fazer polícia hoje é muito difícil. No meu tempo, eu falo sempre no meu tempo, era bem mais fácil, ela ser bem respeitada, e não tinha uma chefia ou um secretário de segurança a esse nível, que a toda ação da polícia, ou reação, não é ação, a reação da polícia é criticada pelas autoridades. Imagina aqueles que são encarregados de julgar esses homens. Pobre polícia e principalmente pobre povo que recebe esse serviço com o temor dos policiais, que mesmo que tenham boa vontade, mas a justiça e a sociedade só os condenam. Também uma estatística diz que o presidente Lula e a sua esposa, a Janja, em 7 meses de governo, já superaram as viagens que o presidente Jair Bolsonaro e a sua esposa Michele Bolsonaro fizeram durante os 4 anos de gestão. Isto é a nossa política. Os manequinhas entraram agora. E aí eu disse assim, hoje está difícil a reação da polícia. Pois eu falei nesse termo. Nem é ação. A polícia quase que está agindo só por reação. Quando aquele homem realmente, ou aquele marginal, está pondo em risco iminente a sua integridade física. Senão, até dei uma tossida que até me inspirei e levantei o timbre de voz. Mas vamos lá, depois nós teceremos mais comentários. Vou lá ao Estúdio 1, porque recém 21h32 estamos indo ao Estúdio 1. E agora sim. Mas por enquanto eu parei que eu vou dar uma passadinha ali para a estética do seu veículo. Só um pouquinho. E aí, amigos, tem aquele ditado de que o brasileiro gosta muito de carro. E realmente ele tem razão. Tem pessoas que até se queixam, o companheiro ou a companheira, de que esta pessoa cuida mais do carro do que o seu parceiro. Mas você tem razão, realmente o veículo é algo que tem que ser cuidado. Pode ser humilde, pode ser luxuoso, mas é o seu bem que você tem e faz uma presença. Mas nós temos a solução para você que gosta muito dele. É ali na Bos Estética Automotiva, que fica ali na Avenida Planaltina, número 500, em Gravataí.
Ali o seu carro é cuidado de uma maneira tal, ali você pode fazer lavagem, higienização, polimento, tudo da melhor qualidade. E outra, é um atendimento familiar. O contato é pelo WhatsApp, DDD 51, pelo 99 20 335 2, também pelo 99 34 34 277. Também temos Instagram, que é pelo Boss Detailer. Boss Detailer, este é o Instagram. Confiram, o seu veículo vai ficar como se fosse novo, saído da loja. Eu recomendo porque conheço o serviço. Confira e realmente nós damos o aval. É isso aí, é a nossa mensagem. Quem gosta de veículo tem que cuidar, e o cuidado nós sabemos como fazer. Ali no Boas Estética Automotiva. Agora sim, voltei. Eu havia esquecido daquela aguinha básica aqui que eu tinha trazido, sem logo, sem patrocínio, aquela aguinha básica ali, eu trouxe aqui para o meu lado, que eu havia esquecido. Agora sim, vamos voltar lá. O Mário aqui até questionaram sobre a devolução de uma estátua, mas eu vou falar logo depois. Primeiro vou responder para os amigos, que agora sim já estou com a minha aguinha aqui, que eu havia esquecido. Agora sim, volto ao Estúdio 1 e realmente vou ir respondendo em partes. Hoje o número 1 foi o nosso amigo Zé Sanguiné. Claro que foi logo no início do nosso programa. E agora, recém que estamos respondendo ao vivo, interagindo, nós já havíamos respondido para o Zé Sanguiné, e ele dizendo boa noite aos telespectadores, chegando junto. E hoje cedo, não foi atrasado como em outra oportunidade. Depois cutucou o Jorge Antônio, que ainda não tinha se manifestado. Mas logo depois entrou, só para ser o terceiro lugar, o Henrique da Silva e Silva, o capitão, meu amigo Zona Norte de Porto Alegre, ele e a sua esposa, a Janei. Aí entrou a Janei dizendo assim, boa noite, Severo, e a todos os participantes do programa Pauta Livre. O Zé Sanguiné, daí sim se manifestou, antes de dar aquele boa noite ali, disse assim, parabéns, Rodrigo, felicidades, acionei o sininho e curti. E é isso que o pessoal pouco faz. O pessoal quase não curte, nós temos agora 10 pessoas simultaneamente, e durante todo o programa, tão somente 4 likes. O pessoal não está adaptado a uma tecnologia que não é novela, não é moderna, como eu disse, mas é moderna para nós que não estamos adaptados a isso. Então e tem que ser desse jeito. Como eu digo sempre, comentários, às vezes a gente edita ali na página do Facebook, ali o pessoal comenta bastante, mas ali, claro que é bom se manifestar, dizer alguma coisa, até para que os amigos saibam que a pessoa está interagindo. Mas na plataforma do YouTube é que nós necessitamos sempre nos expressar, falar alguma coisa, isso é ótimo. O Jorge Antônio, daí, depois que ele deu aquela cutucada, ele veio dizendo para nós, boa noite a todos. Agora é só jogo grande na Liga Viamonense de Futebol, ele participa pelo Martinica, chegou à semifinal da categoria 60. O Martinica, amigos da Vila Isabel, e Lomba e o Jari. São os finalistas da Copa categoria Master 60 da Liga Viamonense de Futebol, que já deve iniciar esse quadrangular aí nesse final de semana. Aí logo depois entrou o Jorge Antônio, dizendo assim, hoje Martinique está em festa. 2 craques aniversariam hoje, o Nanico e o Marquinhos. É como eu digo sempre, olha só, o nome nós nem sabemos. Até quando vamos cumprimentar e tudo, colocamos em arte lá na página dos Coroas de Canoas. O Jorge Antônio também nos diz o apelido. E eu digo sempre, no futebol é o único lugar em que a pessoa não se ofende pelo apelido. Ele é bem mais conhecido e até prefere que seja conhecido pelo apelido e não pelo seu nome. É muito estranho essa maneira de se portar, mas o futebol é dessa forma. Por isso que ele é tão deslumbrante, aguerrido, controverso, é tudo isso. Por isso que o futebol é dessa forma. Depois entrou o meu irmão, o Coronel Severo, lá do
bairro Guarujá, zona sul de Porto Alegre. E ele diz assim: boa noite, um bom programa. Eu desejo um ótimo agosto para todos nós. O agosto será amanhã. Quero também cumprimentar o meu sobrinho, o Rodrigo Severo, pelo seu aniversário. Então, eles tinham perdido o contato para falar direto com o Rodrigo, e eu falei durante a nossa comemoração, fizemos aquele parabéns bem simples e tranquilo, mas para não passar a data em branco. Aí eu disse, e ele manteve contato. Agora já terás o contato aí, Fifo, que é o tio. Não pode ser um tio desnaturado, tem que estar sempre em contato com o sobrinho, ainda mais sendo meu filho. Não é? Ele é muito importante. O Zé Sanguinese disse, ó, parabéns ao Nanico e o Marquinhos pelo aniversário. Também convive em função de Viamão, embora que more na zona norte de Porto Alegre. O Zé Sanguinese joga lá aí pela outra liga, pela Lívia de Viamão, os amigos do Panelão. E também Panelão Amigos para Sempre, que é a categoria 65. E ele então deu cumprimento a esses dois homens. O Nanico e o Marquinhos são boleiros do Martinica, nós colocamos em arte, e também cumprimentamos eles na página dos Coroas de Canoas. Aí entrou o Alberi, Nascimento Cardoso, Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, e ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Mais uma derrota do Inter. Deveriam contratar o Davidson e não o Valência, porque até agora nada. Realmente eu concordo, sou obrigado a concordar. O Valência até agora não disse a que veio, mas eu ainda acredito que ele diga que lá onde ele estava o futebol era de um nível baixo, não exigiam o preparo físico, além de ser um nível bem menor que o nosso, e ele tem que se adaptar, embora ele seja da América, ele seja equatoriano, mas ele estava num outro estilo de futebol. Então, por isso que, e talvez ele ainda não esteja adaptado ao estilo de jogo, um estilo tipo assim, de só receber a bola. Mas como o Inter não tem aquele homem que lapida a bola, aquele homem que distribui realmente, então o que acontece? Ele teria que retornar. E ele não, esse estilo de jogo, quando não se encaixa no estilo do homem que ele adaptou ao seu estilo de jogo por o tempo todo, não é um treinamento e outro que vai adaptar isso. Eu acredito a isso, a qualidade que ele ainda não mostrou. E o time do Inter, o início, o primeiro tempo, parecia que ia ser 4-0. Daqui um pouquinho degringolou e teve uma estrondosa e vergonhosa derrota. É lamentável. Agora sim veio a opinião do expert na área do esporte, Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, e o nosso co-irmão da divulgação, e ele disse assim: boa noite, Severo. Final de semana desastroso para o Inter, com uma derrota de virada no Beira-Rio, com um empate melancólico do Grêmio, que realmente o Grêmio jogou uma péssima partida ontem em Goiás, e de positivo somente a vitória do Juventude em Ribeirão Preto. Os gaúchos estão numa situação bem ruim. O nível técnico dos gaúchos comparado a Rio e São Paulo estão muito preocupantes, embora uma boa colocação do Grêmio, mas eu não sei se vai suportar por esse tempo aí até o término do campeonato, nessa situação que ele ainda está, embora não mostre um grande futebol, mais Maguinha, que embora ele não mostre um bom futebol, ainda está moderado na posição. Não dá para dizer que é ruim. A gente tem os 4, né, tá, para Libertadores. E o Alberi, esse é gremista, né? O Alberi Nascimento Cardoso disse assim: o Luizito há 4 jogos sem marcar. Vamos fazer uma proposta para o Flamengo para trazer uma troca pelo Pedro. Mas parece que o Pedro vai para outro lugar. Ele está sendo preferido, me parece que pelo Vasco. Não vou opinar certinho, né? Mas parece que o Vasco tem uma proposta sobre ele. Foi um incidente que alguém pode não saber, que o Pedro foi agredido dentro do vestiário pelo preparador físico. A alegação que teve é que quase ao término do jogo, o preparador mandou que ele aquecesse e ele não quis aquecer. Então lá no vestiário parece que houve uma desavença,
e parece que e diz que o treinador agrediu. Basta dizer que ele fez registro na delegacia de polícia para que providências na área criminal sejam tomadas, que não fique só na área esportiva, e a diretoria está vendo o que decide. Mas é que aqui essa comissão técnica, inclusive o filho desse preparador também é auxiliar na preparação física do Flamengo, e a diretoria deve se posicionar de um jeito. Mas parece que os jogadores, parece não, os jogadores se solidarizaram com o Pedro, basta dizer que o acompanharam, foram junto até a delegacia e testemunharam o fato. É um fato lamentável, nós já achamos e criticamos muito da violência que existe no futebol dentro do campo, e com os torcedores também, que reflete nos torcedores, e agora nos vestiários de um time não tem cabimento, principalmente um time profissional, que eles cumprem um contrato. Não é igual o amador e o varziano, que seria um homem de lá ou de cá, que às vezes nem se conhecem. Não se justifica, mas poderia acontecer. Mas num profissional, que seria numa empresa, isso é inviável. Aí os manequinhas, esse sim, que nos questionaram, e logo nós vamos responder. Esse é ali de Cachoeirinha, diz assim: boa noite, Severo, assistindo o programa Pauta Livre. Aí eu comentei sobre o policial, da dificuldade que é, e ele disse assim: verdade, hoje está difícil a reação da polícia, porque não é mais ação, é a reação. O homem está reagindo quando tem perigo a integridade física dele, que daí ele independe dos problemas que podem advir. Está trabalhando desse jeito, quer dizer, aquela defesa da sociedade, e como ele é um agente da lei, das leis, ele tenta evitar, porque as autoridades e a justiça, então nem se fala, não dão um mínimo de apoio. É muito difícil trabalhar desta forma. É uma ingratidão sem igual, e o judiciário não tem dó, condena o policial, e a sociedade aplaude. Às vezes lamenta quando um marginal é condenado e comemora quando um policial é condenado. É uma inversão de valores. Olhem só a opinião do Flávio Dino, defendendo ou achando que a polícia está extrapolando ao coibir o crime, embora que eles tenham sofrido na carne, que foi um policial seu da rota que morreu. Mas tem que fazer isso, tem que impor, não importa em nome de quem, mas a polícia tem que ser respeitada em primeiro lugar. Não precisa ser temida, mas ela tem que ser respeitada. E esse é o mínimo, e o mínimo não existe em decorrência das nossas leis, que são muito brandas, e os meandros da justiça, que faz com que esses homens dificilmente sejam ou fiquem encarcerados, o que seria a lógica. Manequim diz assim: qual foi o assunto sobre o presente dos árabes à presidência? O Fernando Haddad, ele recebeu da Arábia Saudita, recebeu uma estátua. E aí ele, vendo todos esses problemas que estão acontecendo, foi colocar no acervo da presidência da República. Ele está vendo que a repercussão não está nada fácil, né? E o que acontece, o TCU recomendou que o ideal seria que ele devolvesse à Arábia. Talvez não fosse interesse ou interessante ao acervo do governo, e é o que ele iria fazer. Claro que vai causar um mal-estar, é a recusa de um presente, mas vejam o que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro, que foi presenteado, colocou no acervo, e o bombardeio que ele recebeu. Claro que ele é de outro lado, é de outra ideologia, mas o Fernando Haddad não quer incomodação. Esse foi o caso, Manequinha. Foi esse caso que houve, e a repercussão na imprensa. E ele disse assim: agora somos de Gravataí, ligado no Pauta Livre. Coisa boa, é isso aí. Então agora é sempre bom, eu peço que o pessoal diga onde está, ou de onde é, para que nós não falhemos. E o Manequim, assim, lamentável esta situação do atleta. Realmente o Pedro é um grande atleta, é um homem de seleção muito bom, e realmente ele não estava sendo visto com bons olhos no Flamengo. Mas ele tem lugar em qualquer time
Nem falo do exterior, qualquer time aqui pela qualidade dele, qualquer time do Brasil. E os outros já estão pipocando, já que ele está descontente. Acredito que ele não tenha mais ambiente, não sei por que razão, mas não teria mais ambiente. Ou seja, aconteça o que tem acontecido, e já estão chovendo sondagens sobre ele, porque é um grande atleta. O Jorge Antônio também nos deu um positivo. Laurino Spitz, esse sim, Nova Santa Rita, também um grande atleta que jogou o estadual lá pelo Rude Bar, foi campeão em uma oportunidade e vice noutra, e agora troca de time no estadual, vai pegar mais próximo à sua residência, vai jogar pelo Caju esse ano. O estranho é que teremos a segunda rodada do estadual e o Caju ainda não está sendo colocado na tabela. Me explica alguma coisa aí, Laurício. Tu vai dar continuidade no programa aí. Já estamos com 21 horas e 49 minutos. Diz aí qual a razão que o Caju ainda não entrou na competição, embora esteja inscrito. E ele diz assim também que já deu um abraço a todos nós, né? E já deu aquele clique e aquele like ali que o pessoal pouco faz. Vamos fazer isso aí, pessoal. E o Lauri complementou, disse assim: amigo Severo, sábado aqui na Arena Caju, em Nova Santa Rita, fiz o gol 203 do projeto Gols de Natal. Agora são 11 gols em 2023. É isso aí. Então tem que aproveitar, o Lauri. E esse teu projeto, tudo ajuda. Até Deus te ajuda, porque sabe que é uma boa causa. Aí aonde tu for jogar, tu sempre vai ter oportunidade de fazer aquele teu golzinho, porque tu converte em valores, além de sempre dar um incentivo e arrecadar novos seguidores. Isso aí, Laurino Pitt, e tu optasse pelo que tu disse em jogar no Caju, porque além de atleta, tu vai ser também diretor das mídias sociais, e esse assunto também tu domina bem. Boa sorte, então, na nova empreitada no estadual. Hoje a minha garganta até também, que eu participei ali de um... eu não sei, eu comi algo que irritou minha garganta. Estava ali no aniversário do meu filho, ali não, é aqui na minha casa mesmo, né? E eu acho que eu fiz algo que irritou a minha garganta. Normalmente, quando eu levanto o tom de voz, até acontece, mas agora tá passando dos extremos aí, e eu coloco o meu frasco aí para você, sem logo, sem nada, não temos patrocínio, mas que coisa boa que não temos. Aí não devemos favor a ninguém, podemos divulgar um evento de vocês, um telefone, uma empresa, qualquer que seja. O nosso programa tem essa liberdade, claro que sempre seguindo. Pessoas maldosas estão à volta, se nós vacilarmos em qualquer caso, poderão acontecer. Lá no Facebook nós não conseguimos, por isso que nós viemos para essa plataforma do YouTube. No Facebook nós não tínhamos condições de fazer programa, porque pessoas invejosas chegavam a construir histórias para denunciar, e o Facebook era mais susceptível a isso, até a acusações inverídicas. Aqui na plataforma do YouTube nós estamos nos portando bem, e o pessoal, aquele pessoal que é muito maldoso, não interfere muito na nossa live. Às vezes nós pegamos aquelas pessoas que estão circulando pela internet, mas nós já temos algum conhecimento de causa, essa pessoa é ignorada, nós olhamos ali, por isso que nós questionamos sempre de onde, para relembrar, ou se são alguns que são nossos amigos e não tem maldade, porque todos serão bem-vindos. Não importa que nós conheçamos pessoalmente ou virtualmente, mas todos são bem-vindos. A conversa aqui é uma conversa entre amigos, então esses amigos que estão aqui interagindo conosco quase todos os programas, mas também pode vir novos. É por isso que eu peço que vocês divulguem o nosso link para outras pessoas, que quanto mais pessoas nós estivermos interagindo, as notícias do nosso preâmbulo já são mais que suficientes. Mas nós vamos tentando dominar, e aquilo que nós não dominamos, vocês
respondem por nós, caso o questionamento eu não consiga responder. Vocês também ajudam aí do outro lado, e assim, é uma troca de informações e uma troca de conhecimento. O nosso conhecimento, se ele não for expandido ou passado para outros, finda em nós, e nós não podemos ser o fim de um conhecimento qualquer. Temos que divulgar. É assim que nós temos que fazer. O Laurindo Pinto diz assim: amigo Severo, o Caju vai estrear dia 20 de agosto, onde terá um jogo de manhã no campeonato em Canoas, e à tarde terá um jogo na estreia na Arena Caju durante a tarde do mesmo dia. É boa essa notícia, o Laurindo, até fiquei preocupado, porque eu olhei, ali já estamos agora, já foi editada a segunda rodada do estadual, e o Caju não consta, daí eu fiquei preocupado. Mas é bom que tu esclareça sempre a nós, até para que nós estejamos informados, que até o secretário da Liga Canoense de Futebol até fica preocupado, que ele não tem o carnê do estadual. Até é bom que, se tu puderes mandar para o Luiz Carlos, ou envia para mim, que eu transmito, que foi tu quem disse, para que nós saibamos quando é que o Caju vai jogar, até porque a competição que ele deve participar também da Liga Canoense, e para que não haja um conflito de datas. E ele diz assim: a estreia no Gauchão Estadual do Caju, na categoria 50, será então dia 20 de agosto, no horário da tarde, na Arena. O Caju conseguiu esta folga por causa dos jogos do Campeonato de Canoas, onde estamos jogando. Essa explicação é lógica. Agora sim, que até o Luiz Carlos, ali da Liga, que é o Luiz União de Canoas, como ele gosta de ser chamado, e eu o chamo sempre assim, então até ele não sabia as razões do porquê do Caju não estar participando ainda. Até ele achou estranho. Então tá isso aí. Então o Caju conseguiu uma folga momentânea do campeonato. Agora sim, finalmente vou dar uma ida aqui no Estúdio 1, quando faltam, Estúdio 2, digo, quando faltam 2 minutos para o término do programa, para dizer algumas notícias que nós tínhamos aqui para vocês. Por exemplo, que a imprensa critica o presidente Bolsonaro por se hospedar no Palácio dos Governos. Mas é uma questão de aonde ele visita. Mas é uma questão de economia. E ele sabe, embora que ele não seja o atual presidente, ele sabe que a economia é importante. O gasto, embora que seja gastos públicos, né? Mas é um dinheiro que sai dos contribuintes. Então ficar em hotéis de luxo só para fazer uma pompa não vale a pena. É o que ele pensa e é o que eu penso. A oposição também está possessa com as doações via Pix pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E o COAF divulgou o sigilo. E a defesa está acionando o COAF, que não poderia estar divulgando esse Pix do presidente Jair Bolsonaro. Diante das restrições às armas, a Taurus já demitiu agora já 300 desde o início do ano, e agora 100 funcionários, eles chamam de colaboradores, é a nova metodologia, e além de paralisar também as obras de uma unidade de saúde ali próxima, que estava dentro do contrato da instalação da sua empresa lá. Seria construir também essa unidade, e por causa dos gastos que estão grandes e o pouco rendimento, até pelo Estatuto do Desarmamento aí, que está causando um transtorno imenso, principalmente na indústria da arma. Com isso a comunidade também perde, ali na Vila Campestre, em São Leopoldo. E ele, por exemplo, desde o início do ano, já disse, né, 300 funcionários já haviam sido demitidos. Também verbas liberadas para o governo, as emissoras da TV Globo bateu um recorde de 13 milhões para a Record, 12 milhões para o SBT e 54 milhões para a Globo em 6 meses. Então, assim, tem que ter a hegemonia, tem que ser a melhor emissora, recebendo toda essa verba do governo federal.
Também agora o Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança, negou a um pedido da CPMI um acesso às imagens do Ministério. Qual o segredo que tem nesse Ministério que o Flávio Dino não quer que apareça? Negou para a CPMI. Algo há. Quem esconde, está escondendo alguma coisa. Vou lá no Estúdio 1, que o Lauri, continuando o papo conosco, quase ao término do programa, assim: amigo Severo, ainda não tenho a tabela dos próximos jogos. Até quinta-feira deve sair, pois tem alguns impasses. O que não é novidade no Gauchão, basta dizer que o Gauchão de 2022 terminou em 2023. Já é esperado isso, claro que nós não torcemos para que as coisas deem errado. Mas elas acontecem, e às vezes quando não é bem coordenado, é difícil que dê certo. Torcemos e rezemos para que dê tudo certo. É isso aí, Lauri. E uma boa competição para ti agora, defendendo a camisa do Caju pelo Estadual Master 2023 da Federação Gaúcha de Futebol. Agora sim, retorno aqui ao Estúdio 2, quase ao término do programa, e sou obrigado a já me preparar para me despedir de vocês. Hoje até aumentei muito o timbre da minha voz, algumas tossidas eu tive que dar, e isso não é legal. Por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro, lá no sábado, ele visitou em Florianópolis, Santa Catarina, para o PL Mulher. PL Mulher, ele foi dar uma força para Michele. Milhares de pessoas o apuparam e ele não conseguia de jeito nenhum nem ficar à vontade. Era muita festa e tudo. Já enquanto que o presidente Lula, o atual presidente, recebeu algumas mensagens tipo: fora Lula. São dois gumes de um ex-presidente e um presidente. Por enquanto, então, não temos mais tempo. O Zé Sanguiné nos deu aquele alô e o nosso boa noite lá no outro estúdio, mas nós temos que dar um boa noite a todos vocês aqui. Segunda-feira, hoje o dia, aqui eu estou no ar-condicionado, embora que a temperatura conste 20 graus, mas engana pra caramba. A sensação térmica é de muito menos, mas eu estou no ambiente climatizado. Mas agora, amanhã, temos, pelo menos para nós colorados, seria para nós gaúchos ou nós brasileiros, mas não penso desse jeito. Mas temos aí River e Inter, 21 horas, lá. E a coisa está feia, mas não percamos a esperança, estaremos torcendo. E o Zé Sanguinense assim, ó: vamos Inter, amanhã é o dia decisivo. Muito obrigado, Sanguiné. O nosso boa noite, fiquem com Deus. Pauta livre desse 31 de julho de 2023 já era. O próximo será em agosto, já no dia 2. Dizia os outros: agosto, o mês do cachorro louco. Ou de matar cavalo velho, mas nada disso. Isso aí é brincadeirinha do antigamente, lá do meu tempo. Mas nosso boa noite, obrigado. Quarta-feira, 21 horas, o nosso encontro, já sabendo o resultado Inter e River.